Bem, estamos de volta com esse assunto tão interessante que é das doenças da mama. Mas agora nós vamos entrar em uma outra parte que infelizmente ainda tira a vida de muitas mulheres. Mas se elas fizerem a sua prevenção, tiverem o cuidado necessário, com certeza elas terão vida longa. Para isso, preste bem atenção no que o Dr. Marcos vai falar. Dr. Marcos, afinal de contas, todo caroço é câncer de mama? De maneira nenhuma, né? Então, o nódulo na mama, ele é um sinal, né? Sinal-sintoma muito comum na mastologia, né? Mas por sorte nossa e das nossas pacientes, a grande maioria dos nódulos são de origem benigna, né? Só que sempre que tem a presença de uma nodulação, a paciente percebeu esse nódulo ao se palpar, ou enfim, notou essa diferença na mama, lógico, tem que procurar o especialista para ser investigado. Mas o nódulo em si, a gente, investigando por exames de imagem, ultrassom, né, a gente consegue caracterizá-lo de uma maneira que, pela morfologia, pela forma desse nódulo, a gente vai identificar se tem alguma suspeita mais de malignidade ou não. Em geral, o nódulo benigno é mais comum em pacientes jovens, né? Então, o nódulo mais comum na mama é o fibroadenoma, que é uma condição benigna, não precisa ser retirado, ele vai ficar ali quietinho, ele não aumenta risco para câncer, então o objetivo de retirar ele para prevenir um câncer no futuro, isso não, o fibroadenoma clássico, isso não tem o porquê. Só que é um nódulo que aparece ali por volta dos 20, 25 anos, 30 anos, né? Essa é a faixa etária de aparecimento do fibroadenoma. Nódulo que apareceu mais para frente, lá 50, 60 anos, lógico, vai chamar mais atenção. Pode ser que não seja câncer? Pode ser. Pode ser um cisto, enfim. Nodulação na mama, na hora que palpa. Se é cisto ou se é nódulo, não necessariamente pela palpação eu já vou conseguir diferenciá-lo. Então, a gente vai precisar de alguns exames complementares. Então, lá com 60 anos apareceu uma nodulação, pode ser um cisto. Só que a gente já fica mais atento porque é a fase de mais incidência, né, do câncer. A gente sabe que o câncer de mama, quanto mais idade tem a mulher, mais chance de tê-lo, né? Então, se eu pegar uma mulher de 90 anos, uma mulher de 50 anos, aquela mulher de 90 anos tem, logicamente, mais chance de ter câncer de mama. A gente sabe que aquela faixa etária onde a gente faz o diagnóstico é ali por volta dos 50, 60 anos. Então, voltando à sua pergunta, nódulo de mama sempre vai ser câncer? Não. Em geral, é pelo contrário. O câncer os nódulos benignos são mais prevalentes do que os nódulos malignos. Mas a gente tem que avaliar sempre a idade, a forma, o tipo, como se aparece isso, né? Então, sempre tem que ser investigado. Mas, aparecer um nódulo na mama, o desespero tomar conta não é bem por aí. Às vezes, tem que fazer uma investigação correta e não necessariamente isso é um câncer de mama, né? Não, muito bem. Então eu vou perguntar, porque muitas vezes a pessoa ouvia falar em cisto, mama. Afinal de contas, o que é cisto? O cisto seria uma bolinha de água, uma bolinha que tem líquido dentro, né? Quando que aparece o cisto? Como eu falei, o fibroadenoma aparece lá mais na mulher mais jovem. O cisto, em geral, ocorre ali por volta da menopausa, depois da menopausa. É uma condição muito frequente na mulher, né? Nessa faixa etária. Então, se a mulher lá com seus 60, 50 e poucos anos não teve cisto, provavelmente vai ter. E se fizer ultrassom, vai aparecer um cistinho lá, né? Às vezes esse cisto ele cresce um pouquinho mais, às vezes pode ser até palpável. Muitas vezes é imperceptível, só vai achar se fizer um exame de mama. Mas o fato é que cisto simples também é uma condição totalmente benigna. Esse a gente nem precisa acompanhar, biopsiar. É uma condição benigna que não nos traz grandes preocupações, né? Não, isso é muito importante, né? Porque as mulheres muitas vezes ficam, eu tenho um cisto. Então, o cisto é um nódulozinho de água, como tu falasse muito bem. Líquido.
não tem maiores problemas, porque muitas vezes tem mulheres que têm 5, 6, 7, 8, 10 cistos em cada mão. Tem o cisto complexo, que daí é um pouquinho diferente, é, mas aí, é mais raro. Isso, né? Mais raro. Mas eu gostaria agora, vamos entrar num assunto mais profundo, que interessa para nós, é falar sobre o câncer de mama. Nós temos que encarar isso de frente. Toda mulher tem que saber. Nós não podemos deixar de fazer a prevenção, porque muitas vezes diz assim, se eu for fazer, eu vou encontrar, vou achar alguma coisa. Bem, se achar, trata e cura. Que ache antes para tratar mais cedo. Isso mesmo. Então eu queria entrar nesse assunto agora sobre o câncer de mama. Na sua opinião, com a tua experiência, com o tempo que fez de residência em São Paulo, tudo, e o câncer de mama? Afinal, o que é o câncer de mama? Então, primeiro falando assim, o câncer de mama, porque existe até uma especialidade que se dedicou a isso, não só do câncer, né, mas uma especialidade que trata esse câncer. Porque a gente sabe, o câncer de mama é o câncer mais incidente, mais prevalente na mulher de forma geral. Então, assim, tirando os cânceres de pele que são causados pelo sol, o câncer mais comum na mulher é o câncer de mama. E ele é disparado mais comum em relação ao segundo mais frequente, né? Só para ter uma ideia, nas estimativas aí de casos novos de câncer no Brasil, a estimativa é 60 mil mulheres por 2016, agora 2017, os dados do INCA, 60 mil novas mulheres terão câncer de mama nesse ano. Então é muita gente, né? Então daí a nossa preocupação. Câncer de mama, o que seria? Porque às vezes a paciente tem a dúvida, nódulo benigno ou maligno? Nódulo benigno é, em geral, fibroadenoma, enfim. Nódulo maligno é o que a gente chama de câncer. Então, nódulo maligno é igual a câncer. Qual a diferença? Que o câncer de mama, ele tem potencial, ele pode mandar células para outros lugares do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Coisa que os nódulos benignos não fazem, né? Então, por isso que tem que tratar e a gente... acho que a gente vai comentar mais para frente sobre o tratamento. Daí a nossa preocupação, então, evitar que tudo isso ocorra, né? Pois é, depois nós vamos voltar ao câncer de mama. Para a gente não aprofundar, nós temos mais outro bloco, eu queria falar um pouquinho também sobre a prótese mamária, prótese silicone. Prótese estética, no caso. Estética. Uhum. Ela pode atrapalhar, ela pode provocar o diagnóstico ou pode desencadear o câncer de mama? Então, atualmente não tem nenhum dado que a gente possa avaliar na literatura que prótese cause câncer de mama. Então, prótese não causa câncer de mama. Prótese estética, pacientes que botaram, pensam em botar, não é um fator que vai deixar de botar porque pode causar câncer de mama. Não causa. E as pacientes que porventura têm prótese e tiveram câncer, o fato de ela ter prótese não piora o prognóstico dela. Então, é uma paciente que tem prótese mamária estética e teve um nódulozinho e fizemos o diagnóstico de câncer de mama. O fato de ela ter posto prótese ou ter prótese ali, isso não piora o prognóstico dela. A doença vai evoluir como se não tivesse essa prótese. Em termos de diagnóstico, ter prótese na mama dificulta a gente fazer o diagnóstico? Não. Então, mesmo quem tem prótese pode fazer mamografia? Pode fazer mamografia. Existem incidências e manobras adequadas que a gente faz para a gente conseguir ver a glândula mamária sem a prótese prejudicar nesse aspecto. Então, a prótese mamária ela não causa câncer, não dificulta o diagnóstico e não piora o prognóstico para quem tem, no caso, se tiver um câncer instalado. Então, é um procedimento seguro que não vai gerar grandes repercussões relacionadas aí com câncer mamário. Então, não tem nenhum dado, né, na literatura que confirme isso, que tem alguma relação, certo? Muito bem, isso é muito interessante, porque sempre é uma preocupação das pessoas, das mulheres que vão colocar prótese no futuro, né? Mas está bem esclarecida, né? O diagnóstico
a mulher, mesmo que tenha prótese, hoje não impede, porque a gente tem as manobras que realiza na mamografia. Sim. Então faz mamografia. Tem a ultrassonografia. Ressonância magnética para avaliar, mas mamografia pode ser feita com glândula. Então é que às vezes a mulher que põe a prótese acha que não vou poder mais fazer mamografia porque vai acontecer alguma coisa com a prótese. Não, existem essas manobras que na hora de realizar a mamografia não vai ter nenhum comprometimento aí na prótese. E a prótese estética, ela pode trazer alguma complicação para a mama? Em geral, hoje em dia as próteses estéticas, o material é muito seguro, então é um silicone denso, que ele dificilmente, mesmo com a ruptura da prótese, vai gerar algum problema. Antigamente as próteses iniciais eram aquele silicone mais viscoso, líquido, que sim, se rompesse poderia gerar algum problema aí na prótese. O que a gente vê bem, e daí sim pode gerar um risco aumentado para câncer, é aquele silicone industrial que às vezes tem pacientes que injetam na mama. Daí esse pode gerar um risco para câncer e trazer problemas para a glândula. Então, o estrago pode ser grande, né? Então, a prótese mamária estética, essa que se põe habitualmente, não gera problema nenhum. Agora, usar silicone industrial e injetar na mama, o estrago tanto aumenta o risco para câncer, quanto fibrose, enfim, o estrago pode ser grande. O problema é que vai se arrastar ao longo da vida. Pode ser devastador e mesmo... Teve paciente, inclusive na residência, que fez isso, injetou e teve que fazer mastectomia, retirar a mama para isso, e mesmo assim o problema continuava, porque infiltrou os tecidos mesmo abaixo da mama. Então o problema pode ser sério mesmo. Isso, então cuidado com isso. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e já retornamos já.